escola bíblica dominical. O irmão Zé Antônio até fez uma gincana lá e não teve jeito de ganhar a velocidade, porque ela estava no meio e aí a coisa ficou estreita, né? E hoje ela mandou um abraço para o pastor, sua esposa, as meninas, para toda a igreja, que eu falei que eu vinha hoje trazer dar uma conversa com os irmãos aqui, porque pregar precisa ser o pastor Lins, né? Tudo que eu aprendi com ele, ou os irmãos aqui. Então, vai ter que contentar hoje com uma espoleta, porque o repórter grande está com os outros. Entendeu? E ela está lá na Bélgica, pastor. Atravessou o oceano e foi para lá. Se vai para o Canadá, depois volta para a Itália e demora outra vez. Sei lá como é que funciona. Aí está do outro lado do céu. E alegra o coração da gente. Quando fala de filho, então, meu Deus. Bom, o meu tempo não é muito longo, eu vou diminuir aqui. E eu quero trazer uma palavra dentro desta passagem que eu diminuí aqui justamente porque os irmãos conhecem de cor, talvez melhor do que eu, esta passagem. Uma mulher samaritana veio tirar água. E nós entendemos que, se nós entrar um pouco antes aqui, capítulo 9 de Lucas, nós vamos entender que Jesus faz uma menção ali com os seus apóstolos, dizendo assim: olha, eu vou para Jerusalém, preciso ir lá, porque se aproximava o quê? A Páscoa, a festa dos pães asmos. E Jesus colocou no seu coração que precisaria estar em Jerusalém. E manda mensageiro antes, e esse mensageiro vai, então, como era de muito costume viajar à noite, pastor, então eles chegaram na aldeia, e essa aldeia era de Samaritana. E quando chega nessa aldeia, então queria ali um poço, mas não foi possível. Porque eles estavam como ia para Jerusalém, isto é, eles eram judeus. E o samaritano, então, não se comunicava perfeitamente com os judeus. E ele teve que rejeitar. E veio então ali dois de seus apóstolos e disse assim: o Senhor quer que nós oramos a Deus igual fez Elias? E pedimos que Deus mande fogo do céu e consuma essas pessoas? Como a fé deles tinha duplo sentido, quando falava de judeu para Deus, era uma fé genuína. Mas quando se colocava outro povo no meio, existia uma picada de ódio no meio da fé deles. Eu gosto de estudar porque eu gosto da passagem, da história da passagem, da parte polêmica da passagem, ou daquilo que você ouviu muitas vezes, mas eu gosto do outro lado para completar a passagem. Então, na parte histórica da passagem, eles não se comunicavam, não conversavam, não se dialogavam, não ficavam no meio ambiente, não passeavam na casa do outro, não se cumprimentavam. E a Bíblia diz assim: andarão os dois juntos se não estiver de acordo? Andarão no mesmo caminho se não estiver de acordo? Segue-se a obra de Deus se nós não falar a mesma língua? Então estava ali, mas a arrogância do judeu não deixava enxergar a verdade. Jesus fala para os dois: vocês não sabem nem de que espírito sois. Isso é, vocês não estão nem entendendo o que está acontecendo. Se eu fosse entrar na história mais um pouco antes, nós vamos entender que quando eles foram levados cativo, quando as 10 tribos foi levado cativo e a sua sede era Samaria, a sua cidade principal era Samaria. Por que eles foram levados cativo? Porque Deus quis, por causa das suas falhas, por causa dos seus pecados, por causa do seu coração duro, por causa de não se converter, por causa de não ter amor, por causa de não aceitar a palavra de Deus da maneira que era. Foram
fica uma quantidade, e se mistura agora com esse povo que era pagão, e os seus costumes se misturam, as suas línguas se misturam. É fácil de você perceber que quando eles voltam para edificar o templo novamente, Zorobabel quer que o povo se divide novamente, e a peso às vezes até de mão bruta, de força humana, querem mudar a situação. Mas aí o anjo do Senhor fala com ele: não, Zorobabel, nem por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Isso é, você não vai mudar o quadro, deixa seguir. Agora, o judeu de Jerusalém, a sede mundial, espiritual do mundo, agora está em conflito. E ela mente ali duas tribos: Judá e Benjamim. Agora vem e transmite para o resto do mundo o que eles pensavam do samaritano. Deixa transparecer a raiva, o ódio, o mal entendimento, mas não deixa transparecer o amor. Não vai orar para mandar fogo do céu. Vocês nem sabem o que está falando. Vocês nem sabem o que o Espírito diz. Vamos reduzir o tempo. Jesus agora vem vindo, e quando chega no poço de Jacó, pela topografia dá para entender que o poço de Jacó estava praticamente no meio. Quando esse poço foi cavado, ninguém sabia nada sobre, e o lugar era praticamente deserto. Mas você vai cavar o poço aqui. Mas para que esse poço aqui? Tem coisa que não é para você hoje. A palavra que ele falou, a chave que ela falou, a chave mais poderosa daquele texto chama-se oração. Capaz de desfazer o inferno, capaz de matar, pagar, sanar o pecado, capaz de transportar o cidadão à presença de Deus, capaz de trazer Deus até ele, levar ele até Deus e levar as demais pessoas até Deus. E é o único meio mais importante e eficaz do ser humano ter uma plena comunhão com Deus. Glória a Deus. Agora, dá-se a entender que aquele poço, quando foi feito, não era para eles, nem tampouco, meu pastor, para Jacó, mas era para a sua descendência. Se fosse para Abraão, meu irmão, seria para aquela promessa que Deus fez a ele. Do menino, pode ser. Mas quando ele saiu para fora e olhou para cima, quantas estrelas do céu? Senhor, mas são muitas. Pai de uma grande multidão. Então dá para se entender por que Jesus, eu estou indo lá na história para nós entender por que Jesus tinha que parar naquele poço. Agora ficou para trás Samaria e está indo em direção a Jerusalém, mas ele para no poço. Quem está lá? A mulher samaritana. A mulher, às vezes, principalmente naquele tempo, ela não era vista como é visto hoje. Hoje você tem liberdade, e você estuda alguma coisa na
Tem mais mulher interessada nos estudos do que os homens? E como estamos num mundo que só administra quem tem estudo, então o homem trabalha e a mulher manda, não é? Ela administra. Lá em casa, Dona Cláudia que administra, até o meu dinheiro. Eu faço conta e ela paga, porque o dinheiro fica com ela, né? É ela que manda. Mas por quê? Porque ela administra 10 vezes melhor do que eu. E você não obedece. Você não obedece. Se deixar o dinheiro na minha mão, eu gasto com carro, eu gasto com orquídea. Só Jesus na causa. Agora estou morando no sítio, agora gasta com ave, né? Esse dia falei para ela, você pode comprar um casal de galinha aí, e sabe, assim, ela já estou olhando em bando, assim, ela já falou, quanto que custa? Eu falei, não, mas isso aí eu vou comprar um pequenininho, deve custar uns R$300 o casal. O quê? Um frango? Não, tudo bem, eu vou agradando, né? Então, para os irmãos entenderem, aquela mulher estava ali buscando água, e naquele tempo a mulher não era vista como é visto. Jesus começa a dialogar com ela, e vai ao ponto de dizer assim: se você beber a água que eu tenho para ti, nunca mais terá sede. A resposta da mulher: Senhor, o senhor tinha de brincadeira comigo. O senhor não tem cacimba. O que é cacimba? Um barbudo. O senhor não tem cacimba. O senhor não tem um metro de corda para amarrar na cacimba, e o poço é fundo. O senhor não vai conseguir. Não tem. Então, mas se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais se você beber daquilo que o Senhor tem para te dar nesta noite, te jorra daqui para a vida eterna. A água fala do alimento, a água fala do que o corpo tem 70 a 75% de necessidade do líquido. E a água é o líquido principal, não é, doutor? Não entendo nada de medicina, eu como remédio, nem sei para que serve. Então, se o senhor não tem com que tirar a água, como é que eu vou beber? Mas você nunca mais terá sede se você beber a água que eu te dei. Senhor, então me dá um pouco dessa água, porque aí eu não preciso vir mais buscar. Ora, não tinha água encanada. Você sabe disso. A cidade tinha água encanada, era água por rego d'água, como é falar a roça, né? Você entendeu? Aí então, você quer água? Então vai lá e chama teu marido e vem cá. Ó Senhor, eu não tenho marido. Isso disseste com verdade. Se há uma coisa que liberta, irmão, João 8, 32. Ninguém vai falar? Toda a igreja? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente, e é por isso que Ele é o grande e maior libertador. Então vai lá, chama teu marido e vem cá. E ela então, veja que as profetas. E quando ela termina de falar, chega os apóstolos. E ela sai de fininha e há má interpretação aí. E o texto diz que ele se alegra por Jesus estar falando com uma mulher. A interpretação ali não é agradável. Mas ela vai lá e ela não vai buscar só o marido, pastor. Ela chega na praça da aldeia e alarma para todo mundo ouvir: olha, eu encontrei um homem que falou toda a minha vida.
disse, mas a história disse. Os samaritanos, já no tempo de Jesus, já era misturado com o judeu. E os samaritanos também possuíam o Pentateuco. Os samaritanos também esperavam Jesus também. Do jeito deles, mas esperavam. A conversa da mulher tinha direção, tinha conhecimento, tinha sabedoria. Senhor, onde eu devo adorar a Deus? Porque o judeu disse que é lá em Jerusalém. Mas nós, samaritanos, adoramos aqui no Monte Gerizim. Monte Gerizim não era simplesmente uma montanha, mas era também uma sede de adoração. Era um templo. Então dá para se entender que o judeu agora estava misturado. Ali o samaritano tinha sangue de judeu tinha sangue de samaritano. Mas os outros judeus, isto é, de Jerusalém, não aceitava, porque dizia para que eles eram então profanados. Era mistura. Agora vem o que eu comecei a dizer. Vocês não sabem de que espírito sois. Jesus precisava voltar e entrar naquela aldeia que ele foi rejeitado. Muitas das vezes afastamos às vezes da casa do Pai. Às vezes por algum motivo ou outro. Não é por causa de Jesus. Às vezes é por causa do próprio homem. Por causa do próprio sistema. Mas não abandonamos Jesus. Porque conhecemos quem Ele é. Sabemos o que Ele pode fazer. Às vezes damos um tempo porque a ferida às vezes precisa cicatrizar. E Jesus precisava voltar naquela aldeia. O judeu desprezava o samaritano e Jesus o tempo todo estava dizendo para eles que o samaritano era o próximo deles. De fato que as duas parábolas que fez a multidão chorar, uma delas era o bom samaritano. E a outra era o filho pródigo. Jesus faz uma menção que os líderes religiosos passavam de lado e não quis socorrer o rapaz. O outro vem e, você entendeu? Eu não estou nem vendo, você entendeu? Mas vem um na sua cabal altura, na sua montaria, no seu carro do ano, seu jumento. E ele vê o homem imediatamente na beira do seu carro e põe o homem meio morto na sua montaria. E quando ele chega lá, então ele fala assim: cuida dele para mim, eu te pago um tanto agora, e quando eu voltar? O samaritano estava no plano de Jesus. O samaritano estava no plano de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom seria se a metade de Casa Branca fosse salva. Mas até a outra metade está no plano de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vargem Grande inteira está no plano de Jesus. Só precisamos mudar um pouco o quadro. Ter a visão que teve Pedro, que teve os outros ali, não vai ajudar. Não. Mas se tiver a visão que tem Jesus, não corre. Só dá aquele tempinho para as coisas clarearem e volta outra vez. Sabe por que o vento é um fenômeno da natureza que não se brinca? Ele nunca sopra de uma vez e tomba. Ele faz isso, ó.
das poucas árvores que aguentam o soprar do vento, que aguentam um tornado. São muitas poucas árvores que aguentam uma tempestade, porque ele vai e recua, ele vai e recua. Agora Jesus recebe não só o marido da mulher que mandou chamar, mas recebe toda a aldeia. A impressão que os seus apóstolos ficaram assim, mas que tinham não deixado ele entrar aí, e agora você entendeu? Ficaram com cara de Jonas. Senhor, você não vai matar esse povo? Não. De jeito nenhum. Senhor, eu estou de zóio aqui, ó. O Senhor vai mandar fogo do céu destruir Nínive. Os ninivitas eram os nossos primeiros inimigos. O Senhor vai destruir? Não. Faz. Ele se converteu. Do maior ao menor se converteu. E é bem lembrado Jesus dizendo assim que lá no final os ninivitas vai levantar contra aqueles que acham que não precisa de perdão. Agora vem a aldeia inteira e recebe aquele que os judeus não quiseram. Capítulo 1 do Evangelho de João. E a todos quanto receberam, deu o direito de ser feito, chamado filho de Deus. Aleluia. Filho nascido não da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nascido de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora o coração daquela mulher enche de alegria. Agora aquele povo recebe Jesus. Agora entende que Jesus é o príncipe da paz. Agora entende que Jesus não tinha fronteira, limite como tinha o judeu. Jesus não tinha aquele coração de pedra, mas manava nas suas palavras o amor. Manava no seu rosto um caráter do que ele falava e era verdade. Nós lemos os próprios do Sinédrio dizer assim que ele ensinava diferente dos escribas. Ele ensinava diferente dos fariseus. Os que era chamado para ensinar. Os escribas escreviam a lei e os fariseus estudavam a lei. E os fariseus estavam na responsabilidade da oratória, isto é, uma boa voz. Falar alto, nítido, para todo mundo entender. Mas Jesus ensinava com quem tinha conhecimento. Agora nós conseguimos entender que Jesus não faz acepção, é claro, mas uma grande maioria nós fazemos acepção. Jesus não corria da situação, mas uma grande parte nós desviamos da situação. Jesus não escondia a verdade, mas na maioria das vezes a gente manipula. Aí eu não minto, mas se estiver manipulando, não está mentindo? E na maioria das vezes, o que Jesus ensinava partia da pergunta dos seus próprios discípulos. Esta mulher entendeu que a água que Jesus queria dar era aquilo que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus.
O que ele queria passar é que ela entendesse que esta água saciaria a sede. Capítulo 5. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que Jesus queria dizer para eles: deixa de lado esse ódio. Deixa de lado isso que vocês alimentam entre vocês. Ah, mas é eles. Se você perguntar para alguém que está bicudo, ninguém tem culpa. Se não tem culpa, por que está bicudo? Se você chegar num casal que discutiu e perguntar, ah, não, culpa dele, ah, não, culpa dela, passa o cruzo dele, não, culpado Mas se ninguém tem culpa, por que está acontecendo? E às vezes não é por coisa para mais, não é por coisa que não vale nada, porque fica alimentando aquilo que não presta. Lixo se joga no lixo e não retorna mais. O que não presta, abandona, larga a mão. Mas cultiva aquilo que é verdade. Cultiva aquilo que faz bem. Cultiva a palavra de Deus no teu coração. Guarda. Pratica. Se eu comprar um remédio, chega lá e pôr em cima da geladeira e não tomar, vai me fluir efeito. A palavra de Deus, se eu leio e colocar em prática, vai me fazer efeito. Agora em diante você vai entender que aquela mulher não era analfabeta bíblica. Volta no texto e lê de novo a conversa dela com Jesus, você vai entender. Mas a água que Jesus tem forma dentro um manancial. Ele joga de dentro para fora. Manancial fala de uma mina. Não importa a quantidade que ela joga, o interessante é que ela não para. E a mina não joga para dentro, ela joga para fora. A boca fala do que? Se o Evangelho não transforma a minha vida, eu sou um mentiroso de falar que ele transforma. Não transforma eu primeiro. Como é que eu posso dizer que eu transformo os outros? Primeiro tem que acontecer. O manancial brota, jorra para fora. A palavra de Deus entra na sua vida, faz o efeito, e os outros lá fora começam a enxergar, mesmo que a tua boca não fala. O hino que cantamos aqui, Salmo 19, o céu proclama a glória de Deus. Quantos anos tem? Você sabe? Eu também não. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz conhecimento a outro dia. E uma noite posta a declaração a outra. Sem palavra. Sem fala. Mas declara a glória do Deus Todo-Poderoso. A tua vida precisa ser limpa como é o céu. E os que olharem vão glorificar a Deus. Aleluia. De novo, as bem-aventuranças de Mateus. Para que os outros olhem para nós. Igreja, éramos samaritanos, mas agora somos transformados. E vendo as nossas boas obras, glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Aí começaremos então a entender o mistério. Deixa, não faz nada com esse povo, deixa o samaritano, deixa. Eu tenho um plano. Jesus usa aquela conversa. A mulher foi simplesmente tirar água. Não estava no seu plano a conversa com Jesus. Não estava, pastor Wilson, a conversa, não estava no seu entendimento. Não. Ela foi simplesmente buscar água para o seu uso, para a sua família.
Viemos nesta noite tomar a água. Aleluia, Jesus. E levar essa água para a nossa família. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Grandemente. Acredito que os irmãos conseguiram entender. Eu tenho uma boa parte aqui, porque eu tenho. Mas é gostoso quando a gente consegue entender a palavra. Como eu disse para os irmãos, eu gosto da parte polêmica da passagem. E talvez falei coisa aqui que você ouviu já várias vezes, porque esse texto é muito bem lido, muito bem pregado. Mas às vezes falei palavras que você nunca sabia. Mas daqui em diante passa a saber. Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer o pastor Nilson aqui, sempre confiou no irmão Paulinho do Timbo aqui, né? E é uma alegria poder estar junto com ele aqui, junto com os irmãos. Porque é uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito. E no dia que eu aceitei Jesus, o pastor Nilson estava lá ao lado do pastor Pedro. E até então venho nessa caminhada aqui junto com ele e sempre aprendendo. Né? De vez em quando ele dá uma puxada